Gravando vídeo em pleno domingo de Páscoa, cara. Caralho, o que que eu estou fazendo da minha vida? Nada, porque depois que eu gravar esse vídeo, inclusive, eu vou trabalhar. A escala 6 por um merece acabar, cara. Mas enfim, tem nada a ver com o vídeo de hoje. Vamos falar da cor mais vencedora da história do futebol, lá do Sorbol Futebol. Eu imagino que seja. Na verdade, eu não sei como é que vai entrar aqui, porque a maioria dos times tem duas cores. Então, talvez eu ia falar que seria, se for uma junção, eu imagino que seja alvinegra. Não por ser santista, mas porque eu imagino que tem muito time com essa escolha de cores, tá ligado? Tem o Real Madrid, mas o Real Madrid é só branco. Aí eu não sei se ele pode pegar os times alvinegros, por exemplo, e separar eles todos em branco ou todos em preto. Mas aí tem time que usa só a cor preta também. Eu não faço ideia de como vai ser isso. Mas enfim, bora lá. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós veremos qual a cor de maior sucesso na história do futebol. Sim, a cor. Para um clube de futebol, a cor é muito mais do que um mero elemento. Também não sei se ele vai entrar no mérito da cor do escudo ou do uniforme. Porque a Holanda, por exemplo, embora seja uma seleção e não um time, a bandeira tem três cores e o uniforme mais conhecido, pelo menos, é laranja. Então não sei em que categoria exata entraria, se fosse o caso. Mas enfim. Visual. Ela representa a identidade e a história de um clube, estabelecendo uma conexão profunda com os torcedores. Já deu pra ver que a vermelha também tem bastante. É verdade, eu não tinha pensado na cor vermelha. É, e pelo jeito que ele tá agrupando aqui, eu acho que ele vai pegar a cor predominante. Tipo, o Palmeiras é verde e branco. Ele colocou no grupo verde. O São Paulo é tricolor, branco, preto e vermelho. Ele colocou no vermelho. Embora teoricamente o branco sobressaia mais. Enfim, não sei. A tal Tô um pouco ponto que confuso. certos times se recusam a utilizar a cor de seus rivais. Mas como determinar a cor de maior sucesso Ah, no então vai ter esporte? explicação. Fechou. Simples, faremos um campeonato. Isso mesmo, um campeonato de cores. Basicamente, eu vou pegar os principais times que têm uma certa cor predominantemente e comparar com os principais times que adotam outra cor. Daí, a gente coloca eles em uma balança. E o que tiver mais peso, ou seja, mais relevância e sucesso, vence. Avança de fase. Se não ficou claro, relaxa que ao longo do Não, vídeo deu pra você entender. Esse é o com mata-mata. certeza vai entender. Vão disputar o campeonato 14 cores. São elas: branco, creme, vermelho, Creme? grená, rosa, roxo, azul, azul claro, verde, amarelo, laranja, marrom, cinza e preto. E cada uma Hum. dessas vai conter os times que se utilizam delas como principal cor. Porém, 90% dos times do mundo tem branco entre suas principais cores. É, era o que eu tinha Então, falado. para ser considerado branco, o time não pode ter nenhuma outra cor como protagonista, só o branco. A não ser, é lógico, que o time seja alvinegro, ou seja, branco e preto. Daí, se ele costumeiramente utilizar mais branco do que preto, ele vai para o branco. Se ele utilizar Hum, mais preto do que branco, ele vai para o preto. Deu para acompanhar? tá, então nesse caso, por exemplo, o Santos seria o branco. Porque o escudo do Santos, ele é muito dividido. Ele tem muito preto e muito branco. Mas, por tradição, por exemplo, a principal cor do Santos é a branco. Tanto que o primeiro uniforme é branco. Totalmente branco. Aí eu não sei como seria no caso do Corinthians, por exemplo, porque o Corinthians é preto e branco. Embora o escudo também tenha o vermelho. Mas normalmente o Corinthians usa listrado ou uniforme preto como prioridade. Tanto que tem uma parada quando você vai se referir ao time de São Paulo, que se você coloca, sei lá, branco e preto, você está falando do Santos. Se você coloca preto e branco, você está falando do Corinthians. Tá, tá. Vamos falar de exemplo para ficar mais fácil. O Ah, São Paulo obrigado. é vermelho, branco e preto. Hum, Por isso, ele vai para o vermelho. O Grêmio é azul, branco e preto. Ou seja, ele vai para o azul. O tá, Corinthians tem vermelho no seu escudo, mas ele é branco e preto. Então, tá, ele ok. vai para o branco, Então o porque ele escudo usa não é mais tudo. branco do que preto. E tem que tomar cuidado
porque muitas vezes o escudo acaba enganando. Tem vários times que não têm o escudo nas cores do clube. Nesse caso, vale olhar o uniforme tradicional. Geralmente, ele dá a resposta. Se o clube tiver mais de uma cor e essa cor não for preto ou branco, ele vai ser colocado na cor mais exótica, a que mais o diferencia. Por exemplo, Ok. Barcelona e Fluminense possuem mais de uma cor, mas ambos possuem grená, que é uma cor relativamente rara. Por isso, eles vão para o grená. Isso é claro se essas cores estiverem em posição de igualdade. Por exemplo, o Boca usa azul e amarelo, mas claramente mais azul do que amarelo. Então, ele vai para o azul. Se você parar pra pensar, o Boca, a maior parte é azul. Mas, por exemplo, no escudo, onde tem mais destaque é justamente no amarelo, que é o contorno, as estrelas e a sigla. O azul é como se fosse o fundo. É complicado. Eu vou parar de falar porque senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Novamente, se não ficou claro, relaxa que com certeza você vai compreender com a medida que o vídeo avança. Tá. A não ser que você seja daltônico. Nesse caso, já peço perdão Eu porque acho de que não. fato esse vídeo vai ser difícil de entender. Mas prometo que mês que vem vai ter um vídeo bem melhor para vocês assistirem. Vamos começar logo sorteando os confrontos. Lembrando que como temos 14 participantes, não 16, os primeiros times de cada lado da chave vão passar direto dessa primeira fase. A primeira cor sorteada é o vermelho, que por ser a primeira passa direto dessa fase inicial. Em seguida, foram sorteadas amarelo e rosa, que é o nosso primeiro duelo. Do lado amarelo, existem equipes tradicionalíssimas, gigantes do futebol mundial, tanto se tratando de clubes quanto seleções. Afinal, a gente não pode esquecer que a principal seleção do futebol mundial é a amarelinha. Não Ah, então as seleções estão inclusas também. Eu achei que fosse só times. Ah, então podemos amarelo dizer pega o um peso mesmo dos legal. times rosas. São pouquíssimos, algo triste porque é uma belíssima É, não, cor, com a mas seleção evidentemente brasileira aqui, pô, rosa toma esculacho. está relacionado com Tem esse como não. lamentável estigma machista e homofóbico que infelizmente ainda permeia a nossa sociedade. Dentre os times rosas temos o Inter Miami, atual time do Messi, o tradicional Palermo da Itália e vale destacar que no Brasil existe um único time que veste rosa, o Rio Branco de Campos dos Goytacazes. E Caralho, que por hoje quem específico. fica com a classificação é o amarelo, obviamente. A roda nos diz que o próximo confronto é entre branco e marrom. Novamente, um confronto nada igual. Tá. Pô, o lado branco é forte, pô. Tem Real, Santos, Corinthians, a seleção alemã, Inglaterra que não ganhou muita coisa, né? Juventus, Olímpia, ok. Marrom, cara, marrom só tem 4 clubes. O São Paulo e... Não, desconheço os outros 3. Esse aqui eu já vi em algum vídeo que eu acho que é um time argentino, mas eu não lembro o que. Lado branco dispensa apresentações. Afinal, é uma cor que já conquistou todas as principais taças de todos os continentes. Já o lado marrom foi complicado até de encontrar equipes. E sim, foi só isso que eu achei. Se você conhece algum outro, deixa nos comentários. Entre os principais clubes marrons temos o São Paulo, da Alemanha, o Platense, da Argentina, e o Corinthians Platense. Casuals, que é simplesmente o clube que serviu de inspiração para o Corinthians. E detalhe que o sorteio colocou um contra o outro nesse torneio de cores. Afinal, o Corinthians é um dos principais clubes que adotam o branco como principal cor. O Casuals que também utiliza a cor rosa, ou seja, a combinação de cores mais diferente do futebol mundial. E aí, vocês gostam? Deixa nos O comentários escudo também. é bem Bom, não estranho. preciso nem dizer muita coisa, o branco avança de fase. Os próximos sorteados foram o laranja e o grená. Existem muitas equipes laranjas. Tá, seleção da Holanda, Galatasaray, Shakhtar, Wolverhampton. Wolverhampton usa laranja? Não faço ideia. Luton Town, tá. Pô, o Grená aqui passa, né? Barça, Fluminense, Roma, Aston Villa, West Ham, Torino. Em times é mais forte. Tem a seleção da Holanda, mas, pô, seleção da Holanda também acho que só tem a Eurocopa, então aqui é Grená fácil. espalhadas pelo mundo. Embora não esteja entre as cores mais comuns, tem muitos times interessantes.
o Galatasaray, gigante turco, o Shakhtar, gigante na Ucrânia, tem alguns lá na Inglaterra. Aqui no Brasil tem bem poucos, até em comparação com o Grená. No Grená dá pra citar Juventus da Moca, Caxias, Ferroviária, Sertãozinho, o próprio Fluminense e na Europa simplesmente o Barcelona. Ao compararmos os títulos, o Grená tem vantagem, muito graças ao Barcelona, que pesou muito e levou sua cor para a próxima fase. Passando para o outro lado da chave, o azul claro foi sorteado primeiro, por isso já está na próxima fase. Depois foi sorteado o embate entre verde e preto. O verde... Verde. Palmeiras, Sporting, Saint-Étienne, Raja Casablanca, Atlético Nacional, Sassuolo, Curitiba, Santos Laguna, Guarani, Juventude. O BS também, ok. Preto tem o Vasco, Atlético, Botafogo, Ceará, Venezia. Aqui é verde sem pensar muito, né? É uma cor que estamos muito Tem muito pra onde habituados fugir. no Brasil. Por aqui, sempre convivemos com times verdes disputando os principais campeonatos. Inclusive, curiosidade, se eu não me engano, os 3 times com mais rebaixamento, eu não sei se da Série A pra Série B ou rebaixamentos em geral. Mas se eu não me engano, os 3 são verdes, que é justamente o América, o Coritiba e o Goiás. Eu vi isso outro dia em algum lugar que eu não lembro. Não sei se foi algum vídeo aleatório do YouTube ou se foi no Instagram. Mas eu acho que os 3, cada um tem 8 rebaixamentos. 8, 9, não lembro. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Mas na Europa isso não é tão comum, embora tenha sim alguns times verdes por lá. Não é à toa que apenas um time verde conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Europa. Cara, é verdade, o Celtic tem Champions. Que loucura, cara. Já o preto não é uma cor que vem tão forte nessa disputa. Ele geralmente é usado de cor complementar, não principal. E existe um motivo para isso. Durante muito tempo no futebol, os árbitros utilizavam a cor preta. Portanto, os uniformes não poderiam ser totalmente pretos, para não confundir. E isso fez com que muitas equipes acabassem por utilizar outras cores em seu uniforme ao invés do preto. Faz sentido. Por mais que o preto tenha sim alguns bons times, ele não consegue fazer frente ao verde e é derrotado. A próxima disputa é entre as cores creme e azul. Essa é a hora que você comenta: nossa, mas creme? Isso nem é cor Exato. direito, por que tá no vídeo? Tem algum time Bom, por quando eu tava separando as cores pro vídeo, eu me deparei Algum universitário da América do Sul, que eu não faço ideia de qual seja, nunca lembro se o do Chile eu acho que eu lembro o escudo qual que é, não é esse. Mas tem um universitário de... eu não lembro se é de Cali. Aí tem a Universidade Católica. Esse U é de algum time da América Latina. Não lembro qual. O azul aqui, porra, caralho, o azul é forte, hein, mano. Cara, tem Itália e França, Inter, Boca, Porto, Chelsea, Cruzeiro, Paris, Everton, Atalanta. Mas ele tinha feito de azul claro e azul escuro, né? Então eu imagino que seja azul escuro porque o Grêmio não tá aqui nos principais. Tá, tá. Ok, o azul escuro pelo menos é bem forte. Bem com forte. diversos dilemas, e esse foi um deles. Existem 3 times creme, os 3 no Peru, mas Cara, os 3 são latinos. isso tem explicação. Tudo começou com o Universitário, maior campeão nacional, time tradicionalíssimo na América e que lá nos primórdios utilizava branco e grená como cores principais. E reza a lenda que em um belo dia, antes de jogar uma partida, o funcionário que lavava os uniformes cometeu um pequeno erro. Ele acabou lavando a roupa branca junto com a colorida. E isso deixou o branco do uniforme do Universitário nesse tom de bege que eles chamam de creme. E por isso que eu tô chamando de creme aqui no vídeo. Eles não tinham tempo de comprar outro uniforme e tiveram que jogar com ele mesmo assim. E eles ganharam. E desde então, decidiram largar o branco, bater no peito e falar que são creme. E isso, logicamente, serviu de inspiração para esses outros clubes que miraram no maior do país e adotaram o creme como cor. Bom, uma bela história, mas que infelizmente não vai ter muito o que fazer frente a uma das cores que mais é utilizada no planeta Terra, que é o azul. Perdeu, mas foi guerreiro. E como só sobraram essas duas cores, esse é o duelo final das oitavas: roxo contra cinza.
Tá, roxo, Fiorentina, Anderlecht, aquele ali é o Valladolid, eu acho. Toulouse, Orlando City, pá, ok, o Al-Ain. E o cinza eu não faço ideia. Na verdade, esse Amiens aqui, eu acho que eu já devo ter jogado ou enfrentado ele em algum jogo de FIFA. Eu acho. Dependendo de qual país for. Mas eu também não tô lembrado, não. Do lado roxo tem equipes de certo sucesso, a Fiorentina, alguns times médios espalhados pela Europa. Aqui na América tem o Defensor, o Orlando City, o Mazatlán. No Oriente Médio tem o Al-Ain. Já o cinza é mais uma cor que foi muito difícil de encontrar times que o utilizam. Apenas o Minnesota United, o Alessandria e o Amiens, que na verdade costumam usar mais branco, mas vamos ser bem generosos e colocar ele aqui no cinza. Se você conhece outros times cinzas, por favor comente, porque eu só achei esses 3. Com isso, o roxo está classificado e fecha os confrontos para as Ok. quartas de final. Agora vamos A pro primeira disputa embate das mais quartas sério. é entre os vermelhos. Ah, eu não tinha visto o vermelho antes, tá. Vermelho tem o Al-Ahly, River, Independente, São Paulo, Inter, Flamengo, Ajax, Milan, Arsenal, Atlético, Bayern, Benfica, Liverpool, Manchester United, Espanha. Tá, o vermelho é bem forte também, mano. O vermelho é bem forte também. Acho que se pá, o vermelho e o azul são os mais fortes até agora. O azul também tinha 2 seleções, aí é uma pica. O amarelo, pô, Tigres, AEK, o Sheriff, a seleção, eu nunca lembro qual que é aquela seleção, essa seleção aqui. Não sei se é Equador, Venezuela, Colômbia. Ah, Colômbia é aqui do lado, verdade. É alguma aí também, foda-se. Seleção, foda-se. Barcelona de Guayaquil, Vila Real, Strongest, Guarani do Paraguai, Al Ittihad, América do México, Peñarol, Borussia. Sim, a seleção brasileira pesa pra caralho, mas não tem como aqui. Aqui é vermelho fácil. E os Não tem amarelos. como. Bons times de ambos os lados, mas ao compararmos os títulos de seleções, o amarelo leva vantagem e venceria se a gente parasse por aqui. Porém, se tratando de clubes, o vermelho Não destoa tem como. muito. Mal dá para comparar. Por isso, o vermelho avança. No outro jogo da chave temos o branco enfrentando o Grená, mas dessa vez o Barcelona Tá, aqui não é é branco. capaz de levar sua cor É, adiante. o Barça tava carregando o Grená. Se fosse assim, só o Real já passa por cima. Então não tem muito o que Até fazer. porque do outro lado tem o Real Madrid, que sozinho tem quase o triplo de Liga dos Campeões que todos os Grenás somados. Ou seja, que o Barcelona. De forma relativamente tranquila, avança o branco. Do outro lado da chave se enfrentam o azul claro. O azul claro eu não tinha visto antes. O Arsenal, aquele é o Arsenal de Sarandi? Se pá. Bolívar, Racing, Sport Cristal, Olympique, Bahia, Grêmio, Nápoles, Celta de Vigo, Seleção do Uruguai e da Argentina, ok. Zenit, City, eu acho que é o Malmo e a Lazio. Tá, o lado azul claro é bem forte também. Não é tão, eu acho que não é tão forte quanto o lado azul escuro. O lado azul escuro tinha França e Itália. São 6 Copas. É. Aqui ficaria assim com o que a Argentina pegou em 2022. Até se fosse por seleção, azul escuro ganharia. Agora, entre os dois, cara. Pô, aqui é azul claro, né não? Tô maluco? Porque tem Copa, mano. Copa pesa muito. O Sport não tem Champions, né? O Celtic tem, mas aí o City de um lado tem. A Lazio eu não sei se tem Champions, eu acho que não. Mas aí tem o Olympique de Marseille também que tem Champions. É, o azul aqui, ó. E o Aqui é azul. verde. Aqui temos muito equilíbrio. Se o azul claro tem vantagem na Liga dos Campeões, nas Américas quem tem vantagem é o verde. Nos continentes em geral, o verde também se dá melhor. Caralho. E eu até poderia classificar o verde, Hum. mas temos um porém. Tem uma coisa muito importante que o azul claro tem e o verde não. Mundial. Sim, se você achava que isso era problema exclusivo do Palmeiras, pelo jeito não. O negócio é com times verdes em geral. E olha que o que não faltou foi oportunidade, hein? Nem Mundial de Clubes, nem Copa do Mundo.
E por isso, o classificado para as semis vai ser o azul claro, Justo. mesmo com vantagem do verde Não seria absurdo classificar o verde também, mas eu concordo com o azul claro. nos títulos em geral. Para a última vaga, a definição Aqui é azul é escuro, entre esquece. azul e roxo. E aqui não tem nem muita conversa. Roxo é minha cor favorita, mas vai ficar por aqui mesmo. Ih, vai ter embaixo de azul ali, Na hein? primeira semifinal, Tá. Pô, assim, o Real Madrid pesa muito. Mas ele pesa ao ponto de passar por cima do United, Liverpool, Bayern, Milan. Não, tá. A seleção da Alemanha atropela a seleção da Espanha. Tá, se você for ver por time brasileiro, tem o Santos e o Corinthians de um lado, São Paulo e Flamengo do outro. Mas é que os times secundários do branco não ajudam em nada, mano. Tipo, o Olímpia, que beleza, é campeão da Libertadores e tal, mas pô, Valência, Borussia Mönchengladbach, Once Caldas. Aí fica foda. Do outro lado tem o United, o Benfica. O secundário do vermelho é tipo o Benfica, United, o, sei lá, pô, o Atlético de Madrid. Daqui é o Besiktas. Eu sempre me confundo na hora de falar o nome, mas assim. Pô, do time da Turquia. Parma, o Mazembe, não tem como. É os times vermelho. vermelhos enfrentam os brancos. Infelizmente. Um dos duelos com mais títulos envolvidos. Afinal, são duas cores que gabaritam os títulos continentais. Novamente, o vermelho sai muito atrás quando se trata de seleções nacionais. São 5 Copas do Mundo contra uma. Mas novamente, o vermelho se mostra muito forte nos títulos continentais. E por mais que ambos tenham todos, o vermelho tem mais conquistas que o branco em todos os continentes. Se olharmos os principais nacionais, o branco detém mais títulos no italiano e no espanhol, mas em todos os outros, o vermelho é que se destaca. Por isso, dada essa superioridade, o vermelho é o nosso primeiro finalista. Do outro lado, um duelo de azuis. O azul claro contra o azul escuro. Né? O grande trunfo do azul claro na fase anterior eram os títulos mundiais. Porém, aqui eles não servem de nada, pois o azul escuro é a cor com maior número de títulos de Copa do Mundo. No Mundial de Clubes, outro passeio, 11 contra 2. E a vantagem só aumenta ao olharmos outras competições de clubes pelo mundo. Por isso, o azul escuro leva a melhor. A finalíssima está decidida. O vermelho e o azul escuro estão frente a frente para ver qual é a cor que mais obteve sucesso na história do futebol. Vermelho e azul que juntos formam uma combinação muito boa. Tem muitos clubes que usam essas duas cores juntas em seu visual, mas só uma pode ser considerada a melhor. Tá. Por seleção é um amasso. Por clubes ainda dá vermelho, cara. É porque, tipo assim, quando você vai a primeira prateleira dos azuis, comparando com a primeira prateleira dos vermelhos, ainda tem jogo, tá ligado? Por mais que o vermelho ainda tenha uma vantagem. Mas é a mesma parada que eu falei do branco. O secundário do vermelho ainda é mais forte que dos outros. Tipo, o secundário do vermelho é o Atlético de Madrid, o Benfica, porra, sei lá, o Ajax, o Independente, que ganhou muito, mas não é muito relevante hoje em dia. O secundário do azul, porra, é o Rangers, é o Pumas, é o Cruz Azul, Monterrey. Aí é foda. Então, É, aqui a gente vai ter que colocar uma contra a outra. O azul é a cor com mais títulos de Copa do Mundo, 6 contra apenas uma do vermelho. Novamente, se fosse analisando apenas títulos de seleções, o vermelho provavelmente não passaria nem do primeiro jogo. Mas ao vermos os títulos de clubes, são mais de 30 Champions pro vermelho contra 8 pro azul. 24 Libertadores contra 13. 27 Liga dos Campeões Africanas contra 3. Na Ásia, 13 a 11. O azul só leva vantagem na América Central e na Oceania. Fora os 25 mundiais de clubes vencidos pelos times vermelhos contra apenas 11 do azul. O vermelho também leva muita vantagem nos principais torneios nacionais do mundo do futebol. Por isso, sem sombra de dúvida,
O vermelho é o grande campeão Justo, e é justo. certamente a cor de mais sucesso no mundo do futebol. Capaz que nem se juntasse os dois tons de azul, seriam pares para o vermelho. Sobrou. Mas e você? Já esperava que fosse o vermelho? Curtiu a proposta do... Não, na verdade, se você me perguntasse antes do vídeo, eu acho que eu não lembraria de nenhum time vermelho. Assim, de primeira, tá ligado? Óbvio que depois de um tempo, sim. Mas eu imaginava que fosse. É porque eu imaginava também que seria a junção de cores, tipo branco e preto. Eu apostaria isso no início do vídeo. Mas até no decorrer dele eu achei que poderia dar branco. Porque eu não tinha visto times vermelhos principais ali que ele coloca no início. Mas realmente eu acho que foi justo, mano. Acho que foi justo. Tem muito. É muita disparidade, tá ligado? Os times principais, o vermelho, passam muito carro nos times das outras cores. É foda. Mas enfim, fala aí o que você achou. Se inscreve no canal se você quiser ver mais reacts e conteúdos de coisa relacionada ao futebol e relacionada ao Santos também. E deixa o seu like aí e tamo junto, família. É nóis.